Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. É um motivo de alegria, mas também de responsabilidade. Está aqui na casa do Senhor, irmãos, a mensagem que vamos ler se encontra no Pentateuco, no livro de Números, capítulo 12, versículos 11 e 16, que encontra diz amém. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós. E o Senhor viu isso. Ora, Moisés orou muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Disse Moisés. Arão e Miriam, diz a tenda do encontro, vocês três, os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem. A entrada da tenda chamou Arão e Miriam. Vocês vieram à frente e lhe disse: ouçam minhas palavras. Quando entre vocês é profeta do Senhor, ele me revela visões e sonhos e falo com ele. Não é assim, porém, como é São Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Quando ele fala face a face, claramente não põe línguas, ele vem a forma do Senhor, porque não temeram criticar mais São Moisés. Então ele dos sacerdotes contra ele e os deixou. Enquanto a nuvem se afastou da tenda, o Miriam estava leproso. Ela sua aparência era como a da neve, e Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto e que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés exclamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Respondeu Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela vagada 6 dias? Que fique isolada fora do acampamento 6 dias, e depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 6 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. E depois disso partiu de Jazerote e acampou no deserto de Parã. Hoje eu quero falar sobre o preconceito, mas antes de prosseguirmos devemos analisar o contexto. Se vocês analisarem o contexto, vocês verão que se trata da peregrinação rumo à terra prometida. Notem que se vocês analisarem como estava o povo de Israel naquela época, veremos que estava péssimo. Mesmo com os milagres que Deus Todo-Poderoso fez e ainda faz, o povo de Israel ainda rejeita. Uma das rejeições está sobre no capítulo 12, versículos 1 e 16. Veremos que Moisés se casou com uma mulher etíope. Pouco eu sei dessa esposa de Moisés. Só sabemos que era uma etíope, mas mesmo assim o foco do capítulo não é sobre essa mulher, e sim de algo muito mais sério. Creio que ele esteja falando sobre o preconceito. O que é o preconceito? Preconceito é simplesmente uma prestado que significa emitir um julgamento ou opinião sobre algo antes de conhecer o que se está julgando. É uma atitude cultural que combina crenças e juízos de valor e proposições emocionais. Nota que esse livro, Números, ele foi escrito no período da peregrinação e no período do deserto. E nota que Israel não está mais na peregrinação, e o mundo está mesmo, porque vamos para ver primeiro, verso 1 ao 4. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós. O Senhor viu isso? Ora, Moisés era muito paciente naquela época, mais do que qualquer outro que não havia na terra. Também não tem. O Senhor disse a Moisés: Arão e Miriam, diga-se dentro do encontro, vocês três. Os três foram para lá. Irmãos, nós nota que vivemos numa geração muito vingativa, onde se paga o mal com o mal. E até tem gente que acha que tem o direito de amaldiçoar o seu próximo, sendo que a Bíblia diz que ama até os seus inimigos, bendizem os que vos maldizem, orai para os que vos perseguem. Porém, devemos entender, devemos tomar cuidado ao confundir com amor e covardia. Devemos entender também por que Deus permite sofrimento, e que Deus que nós cremos, Ele não é um Deus mediatista, não é roteirista. O Deus que nós cremos, Ele não é um Deus de teoria, mas de prática. Porque sabe porque Deus permite sofrimento? Porque ele sabe que o Espírito Santo, muitas das vezes, ele age mais no sofrimento, porque ele sabe que quando você está sofrendo, você depende mais dele. Quando nós sofremos, a gente depende mais dele. Nem mesmo Moisés era escolhido por Deus, nunca fez ameaças com seus familiares, porque ele sabe que Deus está, ele está no controle e sempre vai estar. Agora vamos para o versículo 5 ao 8 que encontra diz amém. Então o Senhor desceu numa coluna de novo e pondo-se a entrada na terra, chamaram e Miriam. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês é um profeta do Senhor, e ele me revela visões e falo com ele. Não é assim, porém, como é Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente não por línguas, ele vem a forma do Senhor. Porque não temerá criticar mais Moisés? Se tem uma coisa que é terrível, é cair nas mãos de Deus irado. Nota que Deus não condena a defesa pessoal, mas sabe com que tipo de pessoa Deus condena? É aquela que faz justiça, que faz justiça com as próprias mãos.
conhecido como vingança, pessoas vingativas. Só que em nenhum momento na Bíblia os homens e mulheres de Deus eram vingativos, isso porque o próprio Deus na Bíblia era se defender deles. Até teve um momento na minha vida em que eu ouvi alguns irmãos dizerem que no futuro todas as Bíblias seriam extintas. No começo eu pedi para parar de falar na minha frente, só que eles existiam e ainda existem até hoje. Hoje falar de um assunto que não poderia falar, mas mesmo assim eu disse para mim mesmo, mesmo que Deus e Bíblia do mundo sejam extintos, seria tarde demais, porque os filhos de Deus já têm essa ideia de quem Deus é e o que Deus faz. Ok, irmão Davi? Porque o que Deus que usou o Martim Lutero, um monge, para traduzir a Bíblia, assim também um Deus poderá usar até um ser inimaginável para pregar a Bíblia. Talvez seja você ou eu. Só que tem alguns irmãos que dizem devemos ser realistas. Cuidado, existem dois tipos de realismo. Bem, eu creio que existe. Tem o verdadeiro realismo e o falso realismo. O realismo falso é mesmo que vive dizendo que Deus não existe. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra. Cuidado, muito cuidado. O antigo comando sair de mal pior é essa legalidade que nós estamos dando ao diabo. Devemos lembrar, meus irmãos, que a nossa esperança não está no acordo de paz, nossa esperança não está na minha ideologia, nossa esperança não está no batismo, nossa esperança não está na minha religião, nossa esperança está em Deus, Todo-Poderoso. Então a ira do céu acendeu-se contra ele e eles deixou, enquanto a nuvem se afastou da tenda. Miriam estava leprosa. Meu som parecera como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Disse Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como oferta botada, que está do ventre de sua mãe, como é dada como destruída. Então, ó Deus, por misericórdia, concede escuro. O Senhor respondeu Moisés: Se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria levada 6 dias, que fica isolada fora do acampamento 7 dias. E depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. E depois disso, partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Notem que em nenhum momento a Bíblia diz que Deus se irou com aquela mulher etíope, mas veja que no versículo 9 se irou contra ele. Sabe por quê? Moisés era Miriam e tiveram a responsabilidade, assim como todos nós. Veja no versículo 10 ou 12. Quando Noa se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Não se parecia como a da neve. E viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que totalmente cometemos. Não permita que ela fique como oferta que sai do ventre de sua mãe, destruída. Que pelo que entendi foi o seguinte: quando Deus sai, o mundo vira um caos. As pessoas viram o jornal de notícia? Recente só o quê? Tragédia, injustiça, manipulação, sofrimento, tudo por quê? Porque as pessoas rejeitam a Deus. Mas Deus tem misericórdia da gente. Não porque a gente somos pessoas boazinhas, não porque a gente é melhor do que os outros, ou a gente é espelho que reflete a imagem do Senhor, ou a imagem do Senhor, não é porque somos realidade, mas é porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 105. Mas veja que Deus fez com Miriam. No versículo 14 diz o seguinte: Respondeu Moisés: Se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria levada 7 dias, que fica isolado fora do acampamento 7 dias depois, mas ela poderá ser trazida de volta. Sabe por que Deus disse a Moisés sobre Miriam? Creio que é assim porque Deus que disse isso, porque ele é o mesmo Deus que disse: O céu abate os orgulhosos, mas a graça dos humildes. Tiago 4,6 e Provérbios 3,34. Mas agora, por que Deus disse isso na Bíblia? Deus, por ser onisciente, onipresente e onipotência, Deus sabe muito bem como são essas pessoas com esse pecado. São arrogantes, vivem e acham facilidade de colocar culpa nos outros, mas acham dificuldade de admitir que erram. Esse também, se vocês verem, um dos maiores motivos que ocorre o bullying é por causa que as igrejas se acham melhor do que a vítima. É fácil ser como Adão, que colocou culpa em Deus, mas é difícil ser como Davi, que mesmo podendo matar todo mundo, ele mesmo admitiu que errou. Que Deus vos abençoe, nos dê sabedoria, principalmente ao modo de Cristo, em nome de Jesus, amém.